Uma demissão inesperada, o término de um relacionamento, um diagnóstico difícil, notícias como essas podem abalar qualquer um. Mas o que poucos sabem é que elas não afetam apenas o nosso humor, elas mudam o nosso cérebro. Estudos mostram que a exposição constante a más notícias pode encolher o hipocampo, a área responsável pela memória e pelo pensamento inteligente. A boa notícia: os monges há séculos descobriram como transformar esse sofrimento em paz interior. E olha que os monges não tinham Netflix para distrair a mente, então eles realmente sabiam o que estavam fazendo. Antes de mergulharmos nos segredos dos monges, vamos entender por que as notícias negativas, sejam elas globais ou pessoais, têm tanto poder sobre nós. Nosso cérebro é programado para prestar atenção ao que é ameaçador ou preocupante. É um mecanismo de sobrevivência que herdamos dos nossos ancestrais. Mas no mundo moderno, onde somos bombardeados por informações 24 horas por dia, esse mecanismo pode se voltar contra nós, gerando ansiedade, estresse e até depressão. A boa notícia é que podemos reprogramar essa resposta, e é exatamente isso que os monges nos ensinam. E hoje você vai aprender os segredos deles para não apenas sobreviver, mas prosperar diante das notícias negativas da vida. Prepare-se para essa jornada que mistura ciência, espiritualidade e filosofia, e que pode mudar a forma como você enfrenta os desafios do dia a dia. Todos nós já recebemos notícias que mudaram completamente o nosso dia, ou até a nossa vida. Pode ser uma manchete chocante no jornal, uma mensagem de demissão no trabalho, uma conversa difícil sobre o fim de um relacionamento ou um diagnóstico que nos deixa sem chão. Essas notícias negativas, sejam elas globais ou pessoais, têm o poder de nos tirar do eixo, gerando ansiedade, medo e até desespero. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma de enfrentar essas notícias sem ser consumido por elas? Os monges, que vivem em ambientes simples e muitas vezes isolados, desenvolveram técnicas poderosas para lidar com o sofrimento e encontrar paz, mesmo no meio do caos. E o melhor, você não precisa se tornar um monge para aplicar essas práticas no seu dia a dia, e nem precisa começar a meditar no meio de um trânsito caótico, mas pequenas mudanças já fazem uma grande diferença. Imagine, por exemplo, como seria receber uma notícia difícil, como a perda de um emprego, e em vez de se afundar na ansiedade, enxergar ali uma oportunidade para recomeçar. Ou como seria enfrentar um diagnóstico desafiador e, em vez de se sentir impotente, encontrar forças para cuidar de si mesmo e dos que estão ao seu redor. Isso não é mágica, é uma mudança de perspectiva que você está prestes a aprender agora. O primeiro segredo dos monges é a atenção plena, ou mindfulness. Eles praticam o foco no momento presente, sem se prender ao passado ou se preocupar com o futuro. Isso pode parecer simples, mas é incrivelmente poderoso. Por exemplo, quando você recebe uma notícia difícil, como uma demissão, é comum começar a pensar em todas as contas para pagar, no que os outros vão dizer, ou em como será difícil encontrar um novo emprego. Mas os monges nos ensinam a respirar fundo e focar no agora. Pergunte a si mesmo: o que eu posso fazer neste exato momento? Talvez seja atualizar o currículo, ligar para um amigo ou simplesmente tomar um café. E se você está pensando, mas eu não consigo parar de me preocupar, relaxa. Até os monges começaram de algum lugar. Eles não nasceram meditando, assim como você não nasceu sabendo usar o Instagram. A ciência comprova que a atenção plena reduz o cortisol, o hormônio do estresse, e aumenta a produção de serotonina, o hormônio da felicidade. Um estudo da Universidade de Harvard mostrou que praticar mindfulness por apenas 8 semanas já aumenta a densidade do hipocampo, a área do cérebro que as notícias negativas tanto afetam. Experimente este exercício simples. Por apenas 1 minuto, foque apenas na sua respiração. Se surgirem pensamentos sobre notícias ruins, imagine que eles são como nuvens passando no céu. Observe, mas não se prenda a eles. Repita isso sempre que se sentir sobrecarregado. A atenção plena é como uma âncora. Quando as ondas das notícias negativas tentam te arrastar, ela te mantém firme no presente. O segundo segredo dos monges é limitar a exposição a notícias negativas. Eles escolhem conscientemente o que consomem, evitando o excesso de informações que podem intoxicar a mente. No mundo moderno, somos bombardeados por notícias 24 horas por dia, 7 dias por semana. Seja no celular, na TV ou nas redes sociais, as más notícias estão sempre à espreita. E assim como uma dieta ruim pode prejudicar o corpo, uma dieta mental ruim pode prejudicar a mente. Os monges nos ensinam a ser seletivos com o que consumimos. Em vez de ficar o dia todo checando notícias ruins, defina um horário específico para se informar, como durante o café da manhã ou no almoço. E claro,
Escolha fontes confiáveis, sem sensacionalismo. Experimente este exercício. Desative as notificações de notícias no seu celular e reserve 15 minutos por dia para se informar. Use esse tempo para ler ou assistir a conteúdos que realmente importam, e depois feche as abas ou desligue a TV. Você vai perceber como a mente fica mais leve. E se você está pensando, mas eu preciso estar informado, lembre-se, os monges não tinham WhatsApp e ainda assim sobreviveram por séculos. Talvez você não precise saber de tudo o que acontece no mundo em tempo real. Os monges nos lembram que a vida é como um rio, às vezes as águas estão calmas, outras vezes turbulentas. Mas independentemente das circunstâncias, o rio continua fluindo. Da mesma forma, as notícias negativas são como ondas passageiras. Elas vêm e vão. O segredo é não se afogar nelas, mas aprender a nadar. Como dizia o filósofo estoico Epíteto, não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa percepção delas. O terceiro segredo dos monges é a compaixão e o desapego. Eles veem as notícias negativas, sejam globais ou pessoais, com um olhar de compreensão, mas sem se apegar emocionalmente. Por exemplo, ao ver uma notícia sobre violência, em vez de se sentir impotente ou revoltado, os monges praticam a compaixão. Eles entendem que o sofrimento faz parte da vida, mas não carregam o peso do mundo nas costas. Eles agem quando podem, mas sabem que não podem resolver tudo. Isso não significa ser frio ou indiferente. Pelo contrário, é sobre encontrar um equilíbrio entre se importar e se desgastar. Você pode ajudar alguém próximo, como um vizinho ou um amigo que está passando por dificuldades, sem se deixar consumir pela culpa ou pela impotência. A compaixão é como um rio. Ela flui naturalmente, mas não inunda tudo ao redor. O desapego é como a margem do rio, mantém as águas no lugar, sem deixar que elas transbordem. Experimente este exercício. Quando receber uma notícia difícil, pergunte-se: o que eu posso fazer para ajudar? Se a resposta for nada, pratique o desapego. Se for algo ao seu alcance, haja com compaixão. Lembre-se, você não precisa carregar o mundo nas costas. E se você está pensando, mas eu não consigo não me apegar, lembre-se, até os monges têm dias ruins. A diferença é que eles não ficam assistindo a vídeos de gatos fofos no YouTube para fugir dos problemas. Eles enfrentam com compaixão. Então aqui estão os 3 segredos dos monges para não sofrer com as notícias negativas. 1. Cultive a atenção plena, focando no momento presente. 2. Limite a exposição a notícias negativas, escolhendo o que consome com sabedoria. 3. Pratique a compaixão e o desapego, ajudando quando possível, mas sem carregar o peso do mundo. Um exemplo inspirador vem do monge budista Thich Nhat Hanh, que sobreviveu a guerras e exílios, mas sempre manteve a paz interior. Ele dizia: a paz está presente em cada momento, em cada respiração. Mesmo diante de notícias devastadoras, ele ensinava a prática da respiração consciente, que nos ajuda a voltar ao presente e encontrar calma. Que tal tentar isso da próxima vez que receber uma notícia difícil? Essas práticas não vão eliminar as notícias negativas da sua vida, mas vão te ajudar a enfrentá-las com mais paz e clareza. Lembre-se, o cérebro é como um jardim, o que você cultiva nele determina o que floresce. Assim como os monges, você pode aprender a navegar nas tempestades da vida, mantendo o barco estável e o coração em paz. Se você gostou dessas dicas, deixe um like e comente como você faz para lidar com as notícias negativas. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. E se você conhece alguém que sofre com as notícias negativas, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Até o próximo vídeo, e lembre-se, a paz começa dentro de você.